Olá, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Estamos aí, estreia, né? Grande estreia aí do nosso podcast, Evolve Podcast, que significa evolua, né? A gente vai falar bastante aí da evolução do business, né? Esse podcast ele é voltado para empresas aqui nos Estados Unidos e eu trouxe hoje um empresário aí. Vou tirar esse negócio aqui porque tá incomodando. Eu trouxe um empresário aqui, amigo, né, que eu tenho uma consideração enorme para a grande estreia, né? Miguel Orione Gonçalves. Miguel, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigado, João. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Eu fico muito feliz em ser o primeiro, né? do teu Não podcast. podia ser Ah, diferente. Vamos aí, estamos prontos aí para o que for necessário bater um papo longo aí sobre business, sobre a Orion. Ah, eu estou assim um pouco tenso, mas vai ficar natural. Não, tranquilo. Bora evoluir então? Bora evoluir, bora evoluir. Então vamos lá. Minha história na América começou aí lá no começo dos anos 2000. Uhum. É só para tu entender, né, como funciona. Quando cheguei aqui, eu vim para a Flórida e tinha um sobrinho meu que morava aqui em Massachusetts. E acabaram me induzindo a vir a Massachusetts. 23 anos atrás. É. E me tira uma dúvida, já que você morou na Flórida, você chegou a ficar lá algum tempo? Eu Como que foi? Fiquei 3 meses na Flórida. 3 meses? É. Eu tô perguntando porque tem muito aquela dúvida, né? Parece que bastante brasileiro aqui gostaria de morar na Flórida, mas acredita que em Massachusetts pode fazer mais dinheiro, né? Tem uma Quando empregabilidade melhor, né? Do que na Flórida. Você sentiu que isso é real, apesar que só com 3 meses, né? Não, na verdade, na época, nós estamos falando de 23 anos atrás. Uhum. Na época, a Flórida ela era o ponto de chegada dos brasileiros, boa parte. Quando cheguei em Massachusetts, era bem menos brasileiro que eu tenho hoje. As coisas eram muito mais difíceis. Eu tenho histórias de pessoas que, semelhante à minha história, muito parecido com a minha história, que eu trabalhei em vários trabalhos. Hoje eu não vejo mais o pessoal fazer isso, porque tudo se facilita. Está mais fácil as coisas, né, na verdade. Não desejo que as pessoas passem pelo que eu passei. É por isso que às vezes eu tento colocar aquilo que eu aprendi levando porrada, para que as pessoas não passem por isso. Mas a Flórida, ela é boa. Eu trabalhava, na verdade, lá num hotel. Uhum. Eu era o que eu posso chamar de vigilante, né? Eu ficava na frente de um monte de câmera, televisão, na verdade, Você olhando monitorava as câmeras? monitorava os quartos que as pessoas alugavam lá e saiu para ir para a praia, essa coisa toda. Pessoas roubando chinelo, coisa boba, não é? Pegavam coisa boba, porque Uhum. ali se morava pessoas de todas as regiões do mundo, Sim. né, na época. Aí eu trabalhava 8 horas da noite e durante o dia era vago. Então você não consegue fazer dinheiro na época. E o meu intuito na América era fazer dinheiro quando Sim. cheguei aqui. Porque eu vim do Brasil, tinha um business no Brasil também, e vim do Brasil com o intuito de fazer dinheiro. É tanto que aí quando eu vim para Massachusetts eu trabalhava, eu não sei se é interessante isso, mas a gente está conversando amigavelmente. Sim. E eu trabalhava com uma dishwasher, que eu acho que todo mundo que tem mais de 20 anos na América já trabalhou como dishwasher, lavando prato. Aham. Depois disso eu vim
a lavar prato, fui trabalhar entregava jornal. Conheço bastante gente que já Entregava jornal. Depois veio a coisa trabalhava carpintaria no verão. Foi quando eu conheci meu patrão, parceiro, amigo, que é um americano, o Matt. Eu não vou falar sobre ele, senão a gente vai falar 3 horas aqui sobre ele. Talvez mais para frente a gente possa, É um né? cara muito especial, uma pessoa que me ajudou muito, me ensinou muito. Eu vou te falar que o que eu sei de América hoje, eu devo a ele. Eu sou muito grato por isso. Sou muito grato a muita gente que me deu, esticou a mão. Em falar as pessoas que esticaram a mão, eu não posso esquecer de Sônia, minha esposa, que também deu muito suporte, meu filho. E, todo mundo ajudou muito a gente melhorar, né, como pessoa, como ser humano. E tem uma outra coisa que influenciou muito a minha vida, que você sabe o que é. Talvez muita gente não entenda, mas eu faço. Eu não sei não, me fala. Um grupo de amigos que a gente se reúne sempre e estamos sempre nos ajudando uns aos outros. Isso influenciou muito a minha vida em aprendizado. Bacana. Eu acho que é uma coisa legal, é bem interessante. Mas a vida não foi fácil. No início foi bem puxado. É até hoje. Eu trabalho hoje é 7h36, eu devo ter parei há 30 minutos atrás. Comecei às 7 da manhã e indo para casa. Eu vou ter ainda que trabalhar por 2 horas ou 3 horas no meu escritório. A média de 15 horas diárias. Eu trabalho até hoje isso. Miguel, deixa eu fazer uma pausa aí. Então empreender não é só ficar de boa, não? Colocar os outros para trabalhar e ficar de boa, não? Como seria bom se fosse assim, né? Como seria bom. Qualquer um faria, né? Eu digo alguns pontos a respeito do empreender. Se ter uma empresa, empreendedor, você tem que... Não é só querer ser um empreendedor. Às vezes, a necessidade de você tá no business, tá acima do dinheiro, tá acima do ganhar mais, acima do não vender hora. Você tem que ter determinação para isso. De não ter um patrão, né? De não ter um patrão, você passa a ter muitos patrões, né? Porque quando você trabalha como eu tenho vários grupos de funcionários, vários grupos que fazem construção. Todos os problemas que é causado durante o dia recai sobre mim. Eu tenho que ter uma solução, tenho que resolver isso. E você está falando aí de famílias que dependem de você, que dependem dos teus cálculos, né, para que chegue final de semana não aconteça como eu vejo com muitas empresas de brasileiros e de outros que faltam com pagamento de funcionários. Empreender não é só você ir lá e falar para o cara o que vai fazer, é você saber o que está fazendo. É você saber o que está concluindo, é você saber o custo. Eu trabalho muito com cálculos muito altos, de projetos relevantes. Não é só... Quando eu falo landscape, as pessoas falam landscape, eu gosto de falar hardscape, porque a minha área mesmo, na verdade, não é landscape. Okay. Eu estou querendo entrar na área por necessidade, não é opcional, é realmente necessidade de entrar, porque o inverno aqui é muito rigoroso e nós temos a opção de trabalhar com neve. E normalmente, quando você vai fazer um contrato para neve, os comerciais, os builders comerciais, que é o mais interessante para você pegar, para trabalhar, eles normalmente querem te dar também o verão, que é a manutenção, limpeza, corte de grama, essas coisas. Sim. Então, por exemplo, quando você faz... Eu posso falar um projeto que você faz? Vontade. Por exemplo, você faz o Walmart, para você fazer o Walmart, para você fazer a neve, muitas vezes eles querem que você também faça a manutenção. E quando você coloca isso para
ter um parceiro que possa fazer isso, Ok. normalmente não vai fazer com os olhos. Eu sou muito chato, sou muito pique com o meu nome, com o nome da minha empresa. Eu tento dar o meu melhor, às vezes eu dou até demais. Uhum. Mas se eu tenho considerado por algumas pessoas sucesso nisso, é graças a essa determinação, essa vontade de querer fazer o melhor, querer fazer sempre o melhor, porque eu acho que, sem demagogia, tanto para mim como para os meus funcionários, pessoas que estão comigo, que eu passo mais tempo com eles do que com minha esposa, com minha família. Uhum. É interessante que a gente esteja sempre fazendo o melhor. Uhum. Sempre o melhor, porque sem o cliente, nós não somos nada. E você ter um cliente, você ter um cara que acreditou no teu potencial só por uma vez, isso é muito ruim para a empresa. Uhum. Eu costumo falar que o cliente é como amizade. Ok. É sempre bom uma nova amizade, mas é interessante conservar as velhas, as amizades a Bacana. longo prazo. Se a gente olhar do ponto de vista do próprio marketing, né? É muito mais barato você manter um cliente do que você adquirir um cliente novo, né? Uma métrica que eu tenho estudado bastante a respeito, sabe? Eu estou fazendo, né, um mestrado em marketing, é justamente sobre essa questão do LTV, é o tempo que o cliente vai ficar com você. Então a gente tem um custo de aquisição do cliente, às vezes esse cliente você pode gastar ali com propaganda, com a empresa que faz a manutenção do marketing, você gasta ali talvez 100, 200, 500 dólares ali para conseguir o cliente, mas aí a partir do momento que você consegue esse cliente, quanto tempo que ele vai ficar com você, né? Você comentou hoje de uma cliente que, tipo assim, ela já está com você há 5 anos, né? E todo ano ela traz projetos Projetos, novos, né? é interessante falar isso, é uma cliente em Lincoln e eu tô, estamos até falando exatamente sobre a situação, Uhum. que você acha que assustou com o número, que eu falei que eu abri mão do número, Aham. mas eu estou vendo que ela vai me dar de retorno durante mais 5 anos. E ela tem potencial para isso. Bacana. Eu E posso só dar um pouquinho de contexto uhum, para o pessoal que tá vendo a gente, assistindo. É o seguinte, aqui teve um projeto que acabou para fazer o projeto de uma forma mais bem feita, né? O Miguel estava me contando que ele teve que gastar mais material, mais labor, né? Para conseguir fazer ali o projeto de uma forma bem feita. E acabou que ele não conseguiu ter ali o lucro que ele esperava nesse projeto, né? Aí ele resolveu absorver, né, boa parte desse prejuízo, entre aspas, ao invés de repassar esse custo para cliente, justamente porque essa cliente é uma cliente que está constantemente aí trazendo trabalhos, projetos para ele, né? e ela tem potencial para abrir muitas portas para mim. Então, muitas das vezes, eu acho que você já falei bastante sobre isso contigo, que o interessante do cliente, que ele se torna meu amigo no business, ao contrário do que muita gente pensa, que o cliente não é teu amigo, ele tem potencial para isso. E essa afinidade com ele é muito interessante. Você não vê só como business, como negócio, né? É bem interessante quando você consegue deixar esse cliente que eu costumo falar, que ele chega e olha o projeto que você executou, faz, how? Não? Aquela coisa assim, amou aquilo ali, ela gostou daquilo, aquilo mexeu com ela. Nós temos depoimento no nosso website da empresa de clientes que diz que saía de manhã, acordava, saía, olhava o iate, pô, será que eu estou na minha casa? Será que essa é realmente minha casa? Bacana. Né? Isso é muito bom. Mas, João, só voltar em um ponto que você colocou lá atrás, que é interessante, que é o que muita gente pensa, que o empreendedor é o cara que ganha muito dinheiro. Uhum.
a gente não ganha muito dinheiro. A gente, às vezes, com a experiência no business, você tem duas opções. Uma é investir e ver a empresa como empresa. Ok. Quando você investe e vê a empresa como empresa, te sobra muito pouco, porque você está investindo naquilo que é uma empresa. Sim. Eu estou com 58 anos de idade, são planos meus e mais 7 anos, trabalhando como trabalho hoje, se Deus permitir, e depois começar a pensar começar não, a me aposentar. Sim. Mas quando eu aposentar, a Orion, ela vai continuar. Alguém Ok. vai estar administrando ela vai continuar. É lógico que eu não vou conseguir parar de uma vez com o trabalho, eu vou continuar fazendo manutenção para ela, dando suporte no que for necessário, com a minha experiência, que eu tenho, graças a Deus, a facilidade de absorver as coisas e resolver, principalmente resolver problemas, que eles são diários numa empresa, que você trabalha com muita gente. Hoje são aproximadamente 15 famílias que estão ligadas com a gente, 16 famílias, na verdade. E todo esse pessoal tem 3, 4, 5, 6 pessoas em casa, ou às vezes mais. É uma responsabilidade muito grande. Sim. Não é fácil. Eu queria até entrar nessa questão. Você falou de 15 famílias, né? Projetos aí na casa aí das centenas de milhares, né? Dependendo aí do projeto. Eu queria que você concluísse que você falou. Você tem uma opção, a opção de você, investir na empresa e crescer, né? E a segunda, depois eu queria introduzir uma outra coisa quando você concluir. Sim, deixa eu falar sobre a segunda. A segunda é como muita gente faz. Não trata a empresa como empresa, não faz investimento, não tem responsabilidade com os seus funcionários ou com o seu business. Eu respiro Orion. E o que é tratar a empresa como empresa? O que seria... você vê... como a empresa deve ser tratada? A empresa deve ser tratada como empresa. Como? Como empresa. Como, então? Ela não é um bem seu. Ok. Ela não é uma coisa sua. Ela é uma empresa que você é o gestor dela e você tem que administrar da melhor forma possível. Se você não tiver noção de números, de cálculos, de despesa, e você achar que toda a fonte que entra financeira da empresa é sua, você pode deitar e rolar em cima dela, sim, isso você não está tratando a sua empresa como empresa. A sua empresa ela tem que ter uma margem para a despesa, uma margem para o prejuízo, 100% de garantia para os funcionários, que é uma coisa importantíssima, você ter sempre a preocupação. Essa é uma preocupação minha. Quando eu efetuo o pagamento na segunda-feira, eu já estou preocupado antes do pessoal meu fazer as 40 horas semanais. Eu já estou preocupado com a folha de pagamento. É tanto que eu já falei muito contigo sobre isso. Eu estou sempre preparado para efetuar o pagamento, mesmo que eu não tenha. A empresa está preparada para isso. Sim. Tá? No caso, em uma situação de dificuldade financeira, os funcionários são a primeira prioridade. São né? a primeira prioridade, sempre. Sim. Eu tenho grandes parceiros, fornecedores, que é muito importante tu ver os fornecedores como realmente parceiros. E você não... que eu vejo muitos casos de pessoas que têm landscape, que têm hardscape, que têm carpintaria, que têm o primeiro cheque é prioridade para suprir tampar um buraco, fazer um negócio, fazer outro. Você não está vendo a empresa como empresa, no meu ponto de vista. Interessante. Quando você pega o primeiro cheque, você não começou o trabalho ainda. Você não começou. Esse cheque normalmente vai para o cofre. Vai para quando a gente
É começar a trabalhar, começar um cheque a gente pega de garantia, é um valor, às vezes, normalmente, eu já tive alguns problemas com pensamentos de parceiros meus que estão comigo, que fazem parte da empresa, falar, você pode usar esse cheque? Não, não pode usar. Nós ainda não começamos o trabalho. Sim. Esse cheque ainda é do cliente. Você não usa ele nem para comprar material? Não, quando é um volume alto, quando é um material caro, e agora nós estamos passando por uma situação nova no mercado. A inflação nos Estados Unidos está absurda. Sim. A situação do país, na verdade, tá preocupante. Sim. Eu tenho aí trabalho até outubro, talvez, garantido. Eu acho que outubro. Mas eu estou vendo aí muita gente no mesmo ramo. Graças a Deus, eu tenho muitas fontes que me alimentam com projetos. Sim. Eu tenho alguns engenheiros que eu trabalho, tenho alguns designers que eu trabalho, que fazem landscape. Eu tenho alguns consultores que trabalham comigo, que me passam o trabalho. Sim. Então, mas por que isso que eles fazem? Porque eu construí um crédito com eles, um crédito de responsabilidade. Sim. Eu não foi só uma vez, João, que durante a minha caminhada como empresa, com a Oreo e antes com a Amazônia, que eu tive prejuízo para não quebrar uma linha, eu engoli determinadas situações e puxei para manter o relacionamento, para manter um bom relacionamento. Sim. Isso tanto com o cliente, quanto com o construtor, quanto com talvez um parceiro, aconteceu, né? Agora recente, fornecedor. Se você me permite, aconteceu agora recente com um americano, o nome dele é Mike. Os meninos fizeram um trabalho na casa, meus pedreiros fizeram um trabalho na casa dele, e teve algumas coisas que realmente faltou, né? não foram legal. A gente fez um projeto muito bonito para ele há 3 anos atrás, e ele inventou de instalar umas pedras grandes, os negócios lá, e pediu para mim fazer um círculo para conectar com as pedras. E não ficou uma coisa legal. Atrás das pedras deixaram um pouco de cimento, ficou uns negócios mal acabados, fomos arrumar. E ele me ligou, fui lá, olhei, falei, não, fica tranquilo que eu estou mandando os meninos aqui, a gente vai arrumar e tal. Só que eu tenho que vir puxar a leva, ajeitar tudo. E aí ele concordou. Quando foi no domingo, isso foi na quarta, quinta-feira da semana passada, quando foi no domingo, eu tinha marcado para ir no sábado, na verdade, lá, mas não deu para ir. Aí na sexta-feira eu mandei uma mensagem para ele, que eu tenho um escritório, que tenho uma secretária que trabalha, tem todo um aparato que me dá suporte, né? Sim. Me dá um pouco de tranquilidade. Aí domingo, estava com os amigos lá em casa, eu olhei o telefone, a mensagem, ele falou um monte de coisa no telefone, que ia me dar um mau review, que se você observar, eu tenho 80 good review, pessoas postam foto, postam um monte de coisa a respeito do trabalho, da felicidade de trabalhar com a gente, sem falar das que não postam e são felizes. A Oreo hoje ela faz a média de 50 projetos por ano, em média. Bacana. Aí eu passei, rapaz, olhei e falei, meu Deus, o que esse cara está falando? Na segunda-feira, eu normalmente, todos os dias, eu estou no meu shopping. Antes, eu liguei para os meninos e falei, eu vou atrasar para ir no shopping. Quem já sabe o que vai fazer, já vai fazer. E peguei meu carro e fui lá para casa do cara. 6h30 da manhã, cheguei na casa dele. Aí ele veio, mandei mensagem para ele, estou aqui na tua casa. Acho que ele se assustou, porque era muito cedo. Ele saiu lá, veio rindo, brincando comigo. Falei, o que está acontecendo? Você me manda uma mensagem dessa no domingo. Eu tinha combinado contigo, mandei uma mensagem avisando. E é um bom cliente, cara, tem potencial. Mas ele precisava também ouvir chega para lá nele, dar uma sacudida no cara, porque tem uns caras que abusam também.
No caso, você respeita o cliente, mas ao mesmo tempo Ele você tem que me respeitar exige, também. Ele tem que me exige respeitar. que ele te Ele tem que me respeite. respeitar como profissional. Uhum. Eu tenho mais de 40 anos que eu mexo com construção. Então ele tem que me respeitar como profissional. Sim. Eu não gosto muito de falar de mim mesmo, porque às vezes eu falo que você não precisa me falar que eu sou o cara, porque eu sou o cara. Eu sou um cara que sei o que estou fazendo. Modesto e humilde. Modesto e humilde, eu sei o que estou fazendo. Eu sei o que estou fazendo, então eu sou aberto a aprender. Eu aprendo com todos, você testemunha disso. Sou aberto a novas ideias, a novos projetos. Eu estou sempre aberto a evoluir, a crescer, a melhorar como pessoa, como empreendedor também. Mas como profissional, na minha área, eu conheço bastante. Tanto que quando eu vou mexer com uma coisa que não é, eu trabalho com uma pessoa, um engenheiro civil, tu conhece ele, o Fred, eu gostaria de estar um dia com ele aqui também, você está com ele aqui. Bacana. Tá convidado, tá, Fred? É um convidado já. É um cara 100%. Ele me respeita muito como construtor e eu respeito muito ele como engenheiro. Sim. A gente faz troca de conhecimento, né? Porque ele passou 6 anos na cadeira de faculdade. E você testemunha disso, que você está saindo, terminou a faculdade no ano passado, já está agarrado de novo, melhorando, aperfeiçoando. Então, o que vocês trazem para a gente? Só conhecimento. Então, essa troca tem que acontecer. Sim, da prática com a teoria. Com a teoria, né? Isso é muito interessante. Isso é bem... Mas fica à vontade para perguntar alguma coisa. Eu sou assim, se você deixar, eu só falo, né? Sim, você estava falando do relacionamento, né? Que você chegou nesse cliente, você confrontou ele, né? Na verdade, eu cheguei com ele e falei, ué, o que está acontecendo, cara? Eu combinei contigo, mandei uma mensagem por causa da chuva e você está fazendo isso comigo, mandou uma mensagem para mim. Você acha que eu dormi à noite? O teu intuito era me acordar, me deixar acordado? Não, eu acho que eu estava bêbado. É interessante isso. É interessante porque quando a gente fala de relacionamento, né, de às vezes, por exemplo, prezar mais pelo relacionamento do que pela transação, né? Por exemplo, você foi lá, fechou com o cliente, fez o projeto dele, apertou a mão dele, terminou, tchau e benção, e ninguém nunca mais se vê, né? Ao invés de fazer isso, a gente zelar pelo relacionamento, né? Aí ele vai passar a te indicar para outro cliente. Por que eu penso dessa forma? Só concluir o raciocínio. Só que o relacionamento, a base de todo relacionamento é o respeito, né? Então, assim, não adianta você respeitar ele e ele não te respeitar também. Porque se ele não te respeitar, acaba que ele não vai também... Acontecendo que eu vou na casa dele 6 horas da manhã. Porque eu vou, se eu estiver certo, tiver convicção do que eu estou fazendo, que eu estou correto, eu vou confrontar. Sim. Em qualquer situação da minha vida. Qualquer situação. Eu acho que a gente, eu aos 58, repetindo, estou muito tranquilo para tentar avaliar o que é certo e o que é errado. Aonde está meu limite, até onde eu posso ir e até onde você pode vir. Sim. Essa é uma troca. Sabe o que me chamou a atenção nisso? É o fato de você não adiar o problema. Você não empurrar ele com a barriga, né? Ele mandou uma mensagem para você no domingo à noite, na segunda de manhãzinha você já estava lá. O que está acontecendo? Qual é o problema? Já para resolver o problema. Vamos resolver. Estamos aqui para resolver. Eu estou sempre pronto para resolver. Sim. Aconteceu um projeto que eu fiz um projeto muito, muito bonito, muito maravilhoso o projeto em Lunenburg, num lago lá, na beira de um lago. A cliente me ligou, mandou uma mensagem, estava no meu celular, 10 horas da manhã. Eu estava trabalhando em Lancaster. Miguel, aconteceu um desastre aqui. Foi funny porque um pedreiro meu colocou um cimento numa raiz e como a raiz estava na wall, no muro de pedra dentro d'água, ela
muita chuva esse ano. Uhum. Ela renasceu, né? Brotou. E tinha com a erosão da chuva, muita chuva. Esse ano tá estranho. Tá? Sim. Tá bem... Esses anos todos que eu tô em Massachusetts, eu nunca tinha visto tanta chuva como agora. Uhum. Não me lembro. Aqui, gente, só para quem não sabe, aqui tá parecendo Flórida, Brasil, né? Você começa o dia aí com calor, dá 3, 4 horas da tarde, vem aquela pancada Eu de digo que chuva tá parecendo que... Belém no Pará. Belém... À tarde, todo dia tem chuva. Mas aí, cara, eu tava lá perto, tava indo na Power, que é um local muito próximo lá. Aí peguei um funcionário meu e falei, sobe aqui no carro, vamos ali. Uhum. Pega uma enxada, uma pá aí. Enxada agora é novidade, viu? Aqui nos Estados Unidos tem enxada também, igual no Brasil. Porque antes, quando eu cheguei aqui, a enxada, ela vinha um quadrado, igual uma enxada, mesmo com um buraco no meio, que é para não fazer muito peso, para você não pôr muita força. Hoje a gente tem enxada mesmo para trabalhar. Uhum. Os meninos trabalhar. Eu tenho umas máquinas, bobcat, escavadeira, mas tem muita Tem coisa que é você na tem que mão, fazer né? manual. Sim. Aí pega a enxada, pega a pá, um carrinho, vamos ali. Aí cheguei lá, tinha 2 carros na driveway dela, o carro dela é uma picape, mas tinha 2 Mercedes na driveway dela. Uhum. Achei estranho. Aí eu subi, quando cheguei em cima, onde eu construí os muros, eu vi ela lá embaixo, tomando sol de biquíni. Aí gritei com ela, ei, Su, estou aqui. Ela, ué, te mandei mensagem 2 horas atrás. Uhum. Eu falei, eu posso descer para verificar o que está acontecendo? Ela ficou surpresa. Ela colocou uma roupa e eu disse, as amigas dela ficaram lá, que estavam pegando sol com ela. Aí ela falou, eu estava falando de você com minha amiga. Uhum. Aí a cliente falou, a futura cliente, né? Ela falou assim, a gente está falando do buraco que ela... Eu falei, isso é da erosão, isso é natural, porque nós temos um lago, temos a construção do muro, e a chuva está lavando a areia, jogando o muro e faz esse buraco. Mas rapidinho a gente arruma. O menino passou a enxada lá e tal, já arrumou. Aí ela falou, olha, eu fiquei preocupado com o galho, gostei do galho. Aí a Su falou, gostei do galho. Uhum. É decorativo, né? Ficou bem... Aí eu falei, não, eu vou cortar. Não corta não, deixa ele. Agora eu só queria que tu ficar. visse, né? Só queria que tu visse. Mas a amiga dela falou, olha, amei o teu projeto que você fez aqui, achei lindo. Eu tenho, ela mora em Hyde Park. Hyde Park. Hyde Park, em Hyde Boston. Park em Boston. Hyde Park em Boston. Aí ela falou, eu tenho um projeto lá para fazer. Bacana. Eu gostaria que você fosse lá e desse uma olhada. Mas o que eu gostei mesmo foi da tua eficiência. Eu vi a Su mandando uma mensagem para ti, 2 horas está aqui. Não é normal, foi um caso. Sim. Normalmente eu preciso um pouco mais de tempo. Mas é aquela preocupação. Quando o cliente liga, eu já estou lá em cima dele na hora. Sim. O que aconteceu? O que a gente pode fazer? O que pode arrumar? É tranquilo para arrumar? Vamos arrumar. Assim que funciona. Eu estava vendo um podcast o Flávio Augusto falou. Eu achei muito interessante, que ele falou que o segredo para você reter um cliente é você antecipar. É você antecipar o problema. Então, tipo assim, às vezes não tem como antecipar, né? Por exemplo, nesse caso que uma erosão você não tem como antecipar, mas a partir do momento que ela falou e você já correu lá e já resolveu, de certa forma você fez antes do que ela esperava. Do que ela esperava, é isso interessante. Sim. Então, assim, acaba que o cliente fica assim, surpreso 2 vezes, né? Fica surpreso positivamente 2 vezes, né? Quando recebe o projeto e depois quando ele vê que você resolve um problema lá de forma Agora, rápida. uma coisa interessante sobre o business, voltando a falar do que as pessoas acham que é fácil, né? Uhum. É muito difícil quando você trabalha com profissionais, mas a tua visão, a minha visão na construção, eu uso laser, eu preciso do laser, eu sou normal, né? Mas o meu olho, quando eu bato que eu olho alguma coisa que eu vejo, às vezes me pergunto, pô, tão fácil,
Isso. É uma coisa tão easy. Mas a pessoa que está concentrada ali não tem a visão que você tem, não tem aquele conhecimento que você tem. O conhecimento dele tá ali. Né? Não é que ele é limitado, é porque ele não se permitiu abrir. Eu tenho um dizer que eu aprendi com o americano, Uhum. pensa fora da caixa, né? Sim. Thinks off the box, Uhum. que eu acho que é uma coisa bem interessante. Muitas vezes é necessário você afastar, respirar e observar o que está acontecendo para tu tomar uma... Sim, não ser apenas executor, né? Não tá ficar ali naquela só coisa ali só da execução. Fazedor, mas não para pensar no que está fazendo. E eu acho que muita gente, a maioria das pessoas tem capacidade de ter um business, Uhum. de ter um negócio próprio, de ter um... agora ela tem que pensar bem se ela quer ter boa parte do tempo dela dedicada a esse negócio. Eu vejo muitas pessoas falarem, mas pô, você se deu bem. Uhum. Deu sorte. Não é sorte, cara. É dedicação. De repente, depois de 20 anos... Depois de 20 anos, de repente, né? Então, é todo um trabalho, é todo um processo. Sim. Todo um processo. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso. Você falou que você chegou, né? Veio para Massachusetts, trabalhou, fez de tudo. Quando que você teve essa questão? Não, eu vou montar o meu negócio. Você acredito que você trabalhou com landscape, né? Com hardscape antes de montar seu negócio. A partir de qual momento que você definiu? Não, agora eu estou pronto para realmente empreender e montar meu negócio. É uma coisa bem interessante. Desculpa te interromper. Sem problema. É uma coisa bem interessante, porque eu te falei lá atrás que eu trabalhei com um americano aqui muitos anos. Foram muitos anos. E meu filho, ele veio para os Estados Unidos, ficou em Nova York. Depois ele veio trabalhar comigo nessa empresa. Na verdade, ele dirigia para mim, porque ele tirou a carteira e eu estava com a minha drive license suspensa. É uma outra história. Que não foi nada errado, só questão de documento, que em Massachusetts até um mês atrás, exatamente um mês atrás, se você não tivesse green card ou cidadania americana ou permit de trabalho, não tirava carteira, ou no caso de estudante, alguma coisa assim, você não conseguia tirar a carteira de Massachusetts. Sim, você tinha que estar com status legal, né? Status legal aqui dentro do estado, dentro do país, né? Aí ele veio trabalhar comigo, mas estava estudando também, estava fazendo faculdade. E eu sempre gostei do business, do negócio. Eu tinha agropecuária no Brasil, mexi com outros negócios lá também. Mexi com piscina, fazendo ponte de madeira, essas coisas. Isso no Brasil? No Brasil. Então você já veio com essa experiência de ter tido um business no Brasil? Sim. Aí, seu business no Brasil você teve por quanto tempo? Onde que era? Só para a gente ter uma noção. Eu tive business em Rondônia, eu sou de Rondônia, sou de Paraná. E quando vim para cá, trabalhando com o Matheus, né? Ele é um cara que me ajudou assim, fora do sério. E quando deu aquela ideia de montar um negócio, que foi com meu filho saiu, eu fiquei dando suporte da empresa, comuniquei ele que eu ia sair para montar a empresa. Ok. E acabei saindo da empresa. Quando eu fui comunicar a ele que eu ia sair da empresa, que aí meu filho já estava com o business dele e eu abri o olho. Que é o que vocês estavam juntos? Juntos. Aí ele tinha a Amazônia Construction, que é a dele, a empresa dele, e eu tinha a Amazônia Design, que era a minha empresa. Ok. E trabalhamos, fazíamos projetos juntos. Fazemos projetos juntos até hoje. Aí foi quando surgiu a ideia da Oreo. Sim, aí a Orion veio bem depois, né? Sim, bem depois. Mas antes, quando eu comuniquei ao Matt,
que eu ia montar uma empresa. Eu acho que muita gente vai ficar surpreso por isso. Ele estendeu a mão e falou para mim, olha, vai, mas se não der certo, por algum motivo, a JHS está de braços abertos para você. Bacana. E o que você precisar de suporte, eu vou estar aqui contigo. Bacana. E foi verdade que eu precisei de máquinas emprestadas dele algumas vezes. Eu precisei, em algumas situações, de ajuda para fazer couto. É um outro cara que o Júnior, da Inoveira Landscape, é um cara que me ajudou muito. O Adriano, da Apple Tree, um cara que me ajudou muito também. Meu filho me passou muita experiência. Aí eu não estou falando de experiência de construção, estou falando de experiência de empresa nos Estados Unidos. Ok. Né? Eu tenho alguns amigos que quantas vezes eu me dirigi à empresa dele para me ajudar a fazer ler um projeto. Né? Bacana. Então, eu sou muito grato às pessoas em minha volta. E eu acredito, João, que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se você planta uma boa relação, planta uma coisa de fidelidade com aquilo que você acredita, de lealdade com as pessoas que são leal contigo. E quando as pessoas não são leal contigo, você não precisa ser desleal com elas. Tenta se afastar desse tipo de pessoas. Infelizmente existe. Infelizmente existe. Mas eu ainda sou do tempo que eu acredito que o business, a amizade, é uma troca. Uma troca de carinho, uma troca de afeto, uma troca de conhecimento. É um aprendizado diário. Eu acho interessante essa questão de você, como empresário, você ter essa humildade de chegar e pedir ajuda para alguém. Chegar em alguém, olha, Mas nós não eu somos dono da normalmente... verdade. Sim, mas muita gente, às vezes, não tem essa humildade, né? De chegar, por exemplo, olha, eu costumo fazer, sei lá, muito pátio. Agora eu vou fazer um muro de pedra. Você me ajuda a ler esse projeto? Ou você me ajuda a dar preço nesse projeto, né? Às vezes a pessoa, quando ela se torna, né, empresário, ele quer, naquela coisa de querer provar que está indo bem, né, que está sendo bem sucedido, acaba que não tem, primeiro não tem um relacionamento, não mantém o relacionamento, né, já quebra essa ponte, né, um relacionamento com um ex-patrão, um relacionamento com colegas de trabalho, né. Então, primeiro a pessoa às vezes quebra isso, então ela não tem nem onde recorrer. Mas às vezes mesmo quando ela mantém esse relacionamento, às vezes ela não tem humildade de chegar, né, por exemplo, às vezes num ex-patrão, né, ou num amigo da área e pedir ajuda, né, em relação a determinada área, né, ou algum projeto, alguma coisa específica, né. Eu tive, voltando a falar em pessoas que ajudaram, né? Eu tenho como um grande exemplo o Júnior da Inoveira, o Dalso. Né? Eu só chamo de Júnior, é meu brother. E foi um cara que, quando eu falei, brother, eu estou indo montar meu business, ele falou, brother, deixa eu te falar uma coisa. Você é um cara pronto. Você é um cara pronto em todos os sentidos. Eu acreditei naquilo que ele falou. Você entendeu? E hoje é um cara que eu continuo, quando eu tenho dúvida, eu procuro. Quando ele tem dúvidas, que são poucas, mas quando ele tem dúvida, ele me procura também, porque ele sabe que eu estou todos os dias fazendo. O Fred, que é engenheiro que eu te falei, é um cara que, quando eu tenho uma dúvida na leitura de um projeto, eu chamo ele lá em casa, lá no meu escritório, e digo, Fred, me ajuda aqui. Sim, isso é muito... Porque eu acho que isso é a relação, isso é a vida. Sim. Nós não estamos acima de ninguém, como eu também penso que
existem pessoas que estão ano-luz em conhecimento, Uhum. né? E quando essas pessoas estão ano-luz acima da gente em conhecimento, você pode ter certeza que elas têm humildade de olhar para você e te ajudar a subir o degrau. As pessoas que não fazem isso são pessoas que não vão muito longe. Uhum. Não vão ter muito sucesso. O sucesso dele pode durar meses, anos, mas não vai ter uma consistência muito grande. Não é a Sim. consistência que você pode ter quando você tem humildade de buscar aprendizado. Sim. É. E é interessante porque às vezes a pessoa tá anos-luz na sua frente em determinada área, mas em outra E outras não. você Foi tá interessante tu falar isso. anos-luz na frente Foi dela, interessante isso. Bem, né? bem. E isso, na vida, assim, a gente tem diversas e diversas áreas, né? No business também a gente tem diversas áreas. Eu tenho um exemplo de vida que eu não quero citar, a não sei que a pessoa me autorize depois a falar sobre isso, Uhum. mas eu sou um cara totalmente leigo na área de... essa coisa, eu nunca acreditei muito nessa coisa de Google, de website, desse trem. Eu sempre fui mais de conversar. Uhum. E eu conheci uma pessoa e ela estava iniciando essa coisa. E ela me introduziu desse negócio. Uhum. E olha, hoje não é... Sem mínimo de medo de errar, se abriram muitas portas para o meu business, para o meu negócio, Uhum. através dessa pessoa, que foi assim um ponto interessante, como uma abertura de portas fora do normal. Essa implementação, essa coisa que a pessoa me introduziu Uhum. a isso, ela me tirou de Leominster, da minha região, de Marlborough, da minha região, me levou para Boston, me levou para Nova York, me levou para Cape Cod, me levou para Martha's Vineyard com projetos. Uhum. Então, eu digo isso sempre que você tiver alguém que tem conhecimento, que está acreditando no potencial dele, que está tentando vender aquilo que ele estudou, vender aquilo que ele acredita. Se você tiver condições de acreditar, acredite, porque Bacana. dá muito certo. Sim. Dá muito certo. O meu caso deu muito certo. Deu muito certo. E A Oreo hoje ela está no mercado, ela tem um conceito, mas talvez por isso eu estou aqui. Ela tem um conceito muito bom no mercado americano. Ela é bem respeitada e a gente tem orgulho disso. bacana. Eu tenho orgulho disso. As pessoas que estão em volta, com certeza, também têm orgulho. Sim, E é tudo muito assim, João. Desculpa. Não, eu só ia citar que vocês ganharam, né, a premiação da cidade de É Leominster no interessante último isso, ano. porque isso não me... De Sim, coração, isso não me... não mexe com não soma você. comigo, não soma comigo. Então, não, assim, não dá aquela... Eu não tenho essa... Quando falam que eu sou... Eu não sou humilde, eu não sou como que é que você falou agora há pouco? Brincando, Modesto. Esse tipo de coisa não mexe comigo. Sim. Tá. Mexe comigo é quando você me traz um problema. Por exemplo, uma fundação de uma casa deu uma rachadura. Eu tenho que fazer um enderpine, eu tenho que fazer um cálculo, eu tenho que fazer uma... E eu faço e a coisa resolve o problema do cara, de vazamento de água, de erosão, ou de alguma coisa nesse sentido, que é uma área que eu mexo. Infiltração no basement, que as casas todas têm fundação, está tendo problema com água dentro da casa, e eu consigo ir lá, com a experiência que eu tenho, resolver, isso me deixa, isso me faz. Mas me faz é bem. interessante que um reconhecimento como esse, de você ganhar como o melhor da sua cidade, por exemplo, vem por uma sequência de situações É a que mesma você coisa. foi lá e conseguiu resolver o problema, né? Eu sei que a coisa está caminhando para outro rumo, mas deixa eu te mostrar uma coisa interessante. Talvez tu ache bem, eu espero achar.
Eu espero que esteja aqui. Yeah. Caramba, velho, eu não vou ter um. Eu tenho. Isso aqui é um exemplo. Só, peraí. Isso aqui é um exemplo. Se você puder mostrar, isso aqui é a Amazônia, quando ela começou o cartão dela. Uhum. A Amazônia, ok. Tá, isso é a Amazônia. Depois a gente coloca aí na edição. Okay. Isso aqui é a Orion. Quando foi criado, da forma que foi criada. Uhum. Isso aqui... Tá aí, depois a gente coloca também. Isso aqui é a Orion hoje. E tá aqui também, depois a gente coloca. Por que eu te mostrei esses cartões? Porque isso eu mostro para as pessoas todos os dias. Isso fica na minha carteira para mostrar para as pessoas. O porquê. Isso é evolução. Evolução de pessoas que estão à minha volta. Sim. Quando você... qual a sua formação? Eu sou administrador de empresas, mestre em gestão e estou fazendo mestrado em marketing agora. Por que eu não peço ajuda para você que é formado em administração de empresa? Qual que é o meu problema? Eu tenho que pedir ajuda para você. Você está estudando, você estudou para isso. Quando eu busquei a evolução da Orion... Eu posso só um detalhe em relação a isso. O contrário também é verdadeiro. O fato de eu ter, por exemplo, uma formação acadêmica não quer dizer também que eu não posso ter humildade de chegar em alguém que tem experiência, Com certeza, essa que troca... tem vivência, né? Eu gosto de falar... Eu não gosto muito do termo troca, eu gosto do termo compartilhamento. Também, porque troca, sim, troca eu dou para você, você dá para mim. Eu deixo de ter e você deixa de ter o que você passa. Mas quando a gente compartilha, não, todos os dois continuam tendo, né? Eu passo para você, mas eu não perco aquilo que eu tinha. Eu digo, só para concluir o que você está falando, eu digo o seguinte: aqui está um chuco e aí está um cara com universidade. Então, é diferente. O meu troca é do chuco, é do cara que... Não, eu entendo, eu entendo. Deu porrada, não tô... E o compartimento... Mas eu vou começar a usar esse... eu não tô... Não, em hipótese alguma, jamais pensaria isso em você. Sim, mesmo porque eu te conheço. É só por uma questão que eu vejo muitas pessoas falar, né? Vão dividir isso. Gente, não é dividir, é compartilhar. Porque quando você divide, por exemplo, conhecimento, como normalmente a gente fala... Você não deixa de ter o que você tem, ou ele não fica metade, né? Então, assim, acaba que todo mundo ganha, às vezes, né? Um dia desse eu fui chamado a atenção por uma pessoa, que eu não quero citar o nome. Ela falou para mim, mas por que você fala que foi fulano que... Eu estou falando da segunda versão. Eu tive uma pessoa que me ajudou muito na primeira versão do cartão, para fazer o cartão. Mas ficou umas coisas sendo corrigidas. E eu busquei um amigo meu que tem um gerente de uma grande loja de material de construção, e tem um irmão no Brasil que eu queria tirar o Amazônia da Orion, de mim, da minha empresa. Eu queria colocar alguma coisa de impacto. Sim. Tá? E eu tive... o meu nome é Orione, era para ser constelação de Orion, Miguel Orion, mas... Orione, e eu tirei o E e ficou a constelação de Orion. A companhia ficou com o nome Orion. E ele fez sim, essa logo. Esse logo, essas cores, que ficaram muito interessantes, que não fui eu que criei. Então eu não posso ser pai desse filho. Esse filho foi um conjunto. A outra pessoa, ela pediu para que eu não citasse o nome dela, então eu não vou citar. Mas o Tony foi um cara que compartilhou muito comigo. Me ajudou muito nisso, o Tony da Conexão Landscape. Sim. Da criação. Um cara que eu conheço ele, nós temos uma amizade há mais de 16 anos, 18 anos. Bacana. Então a gente tem muitas histórias, como um dia desse eu descobri que eu sou o 5º cliente de uma empresa. Eu sou
o 35, o 35 clientes de outra empresa da formação, e são empresas que estão no mercado há 18 anos, 20 anos. Bacana. Então, isso é muito interessante. Quando você vê a pessoa te tratar de uma forma carinhosa, uma forma diferenciada, Não é à toa, não né? é à toa. Sim. Tem toda uma história. Então, Sim. quando você quer ter sucesso, plante a sua história. Uhum. Né? Faça ela acontecer. Isso requer tempo. Sim. Deixa eu mudar um pouco de assunto. Você falou da questão de que você gosta das coisas bem feitas, né? Você tem seu sistema, né, de trabalho e tudo. E você também citou que você tem aí hoje aproximadamente 15 famílias, né? Dependendo aí da Orion. Como que a gente, no caso, como que você fez para você crescer uma empresa mesmo com esse sistema? Porque normalmente, por exemplo, quando você delega, você tem condição de colocar mais pessoas para fazer algo, né? Então você tem uma condição melhor de crescer. Mas como manter a qualidade, né? Eu acredito que pessoas aí da área de pintura, de landscape vão ouvir, né? Esse podcast também de limpeza, várias áreas aí da construção. Mas como que a gente faz para manter a qualidade e mesmo assim continuar crescendo a empresa, né? Porque você com 80 reviews hoje positivo em quantos anos de Orion? 5 2, anos. 3? Mas de Não, Orion, só de Orion. Orion, ela tem 2019, Uhum. 2018, 2019. Vai para 5 anos de Orion. Sim. Eu acho que dá menos ainda. Acho que dá menos. Digamos, Se eu não me engano, foi 2020. não, eu fui criar ela em 2019. 2019? Talvez ela é 2019, com certeza 2019. Sim. Então, assim, com 4 a 5 anos, 80 reviews positivos aí, 5 estrelas, com foto, com um texto lá, com a Bíblia, né, lá no Google. Como que você faz, por exemplo, para crescer e ainda assim manter a qualidade? Ah, ser chato. Ser chato. É, Então, como ser chato sem espantar os funcionários Pois e é, continuar tendo funcionário? eu acho que o funcionário é a primeira coisa. A primeira coisa. Uhum. Ele até consegue absorver você com tuas pegação de pé, encheção de saco, desculpa a expressão, quando não falta o compromisso que ele espera de você, Uhum. que é o pagamento, isso é uma coisa bem interessante. Mas eu costumo falar, João, que na minha caminhonete eu carrego um monte de coisas, de ferramentas e tudo. Uhum. Porque eu estou sempre acertando, consertando, arrumando e errando e acertando no business, me dedicando o máximo que eu posso, o máximo que ao extremo. Voltando a falar, eu faço a média de 15 horas diárias, 6 dias por semana na minha empresa. Eu não faço menos que 15 horas diárias. Uhum. Eu saio de minha casa em torno de 6h30, só que eu já acordei 2 horas antes, Sim. fazendo um schedule, verificando, olhando os clientes, fazendo... Hoje, por exemplo, eu estou aqui, eu vou ter que ficar mais 2 ou 3 horas em casa, quando chegar em casa. Uhum. Eu olho todos os dias, todos os apontamentos. Se eu tenho um trabalho para começar na terça-feira, que já está agendado na terça-feira, eu sinto que não vou conseguir na terça-feira, eu já mando o escritório ligar para o cliente, avisar o cliente que houve o imprevisto, que por causa da chuva ou por causa de algum imprevisto, nós não vamos conseguir estar lá na terça-feira. Quer dizer, o cara não vai estar ansioso esperando você começar o trabalho dele, você não chega e ele vai te ligar. Você nunca deixa acontecer Antecipação, uma né? ligação do cliente para você perguntando por que você não veio. Você sempre antecipa ele antes. Ele vai estar sempre muito grato com isso. Eu não sei se eu estou respondendo o que você me perguntou. Tá, sim. Mas a empresa,
você tem que ver, voltando de novo, como empresa, com seriedade, com determinação, sendo diferente, sendo sempre diferente das que você vê. Eu vejo muita gente, às vezes eu digo, pô, que bom que tem pessoas assim. Dane-se o cara, fala palavrão, quero saber, eu quero o cheque dele. Não, eu não quero o cheque dele. Eu quero a felicidade dele. Porque se ele estiver feliz, ele vai falar para 2 pessoas, 3 pessoas sobre mim, sobre meu trabalho. Agora, se ele estiver infeliz, o mundo vai ficar sabendo. Sim. Isso vai ser prejudicial para a minha empresa. Tem pesquisas, né, que um cliente satisfeito, ele te indica para 1, 2, mas um cliente insatisfeito, ele te queima com 20, 30, né? É mais ou menos isso que acontece. Então, você tem que sempre... É por isso que eu corro atrás, que eu citei de segunda-feira passada agora. Sim. Eu sempre corro atrás. Eu sempre vou lá. E eu sempre digo para o cliente, esse nome, Orion, é meu nome. Essa empresa é minha empresa. Eu sou gestor dela. Enquanto eu estiver à frente dela, administrando ela, ela tem que dar o melhor dela para você. Bacana. Porque o meu pagamento, o meu cheque, vem de você, vem do meu cliente. Então, esse é importante para mim. Bacana. E como fazer, no caso, você falou eu resumiria sua resposta como o dono do gado tá com o olho no gado. Tá ali, é mais ou menos isso. Você mais tem que ou estar menos ali, isso. você não pode estar distração para o escritório. Mesmo porque eu tenho um caso, meu filho, o André, Ok. ele tem todo conhecimento, sabe trabalhar, um bom profissional, tem os funcionários dele, mas ele é de uma geração mais moderna. Ele consegue administrar a uma certa distância. Ok. Eu não consigo. Ok, interessante. Eu acho que o meu olho tem que estar vendo que o movimento está acontecendo. O meu olho tem que estar ali, olhando em alguns detalhes. Eu, por exemplo, todos os meus projetos, hoje eu estou com 5 projetos abertos, tenho um banheiro químico. Porque eu quero dar o mínimo de qualidade para aquele funcionário que está lá. Sim. Ter uma situação tranquila. Temos a temperatura muito alta. Eu peço para os meninos, se quiserem ir embora, pode ir embora. Não precisa trabalhar. Eu dou a opção para poder ir embora. Mas também eu não aceito você dar 5h30 da tarde, 6 horas da tarde, entrar no caminhão e ir embora sem checar, sem colocar uma fita de cuidado, tem um buraco, tem uma enxada, sem juntar todas as ferramentas, colocar no local. Okay. Os meus grupos todos, eles têm uns trailer, que eu não sei como fala no Brasil trailer, mas... Acho que é trailer mesmo. Trailer. Tem uns trailer fechado, tu conhece, com o nome da empresa, colocado os cones na frente. Aos olhos do cliente, é uma empresa que está ali. Sim. Não é um handyman. Tá? Não é um cara sem compromisso com... Não que o handyman não tenha compromisso, mas é uma empresa. Sim. Tá tratando como uma empresa. Sim, a expectativa com a de empresa profissionalismo, né? A empresa com um coração de dono. Eu digo aos clientes, todos eu falo isso. Eu vou tratar da sua casa, o seu projeto, como se fosse na minha casa, o meu projeto. É assim que eu penso. Eu não falo isso para conquistar o cara. É assim que eu penso. Eu não quero que ele saia lá fora e não sinta felicidade naquilo que ele investiu para mim, pagou para mim, que ele não esteja feliz com aquilo. Eu quero que ele esteja feliz. Sim. E quando vocês conseguem superar a expectativa do cliente, é o melhor que tem. É a maior satisfação, é a maior né? satisfação. É o efeito uau que você falou. É o efeito início, uau. né? Isso é maravilhoso. Tá? Bacana. Eu já ouvi de alguns clientes, agora recente, em Lancaster, a mulher falou que nós superamos todas as expectativas dela para melhor. Bacana. Então isso
Isso não tem preço, cara. É Isso o não tem preço. above and beyond. Isso não tem preço, isso é bom e muita gente que não pensa como eu penso vai estar olhando e vai estar falando, um demagogo, mas não, o João me conhece. Eu não teria te chamado se eu não conhecesse e não soubesse, né? Mas eu não sou esse cara bonzinho também, estou aqui, não. Eu sou meio estressado, meio nervosão, mas é porque se tratar de ofender a Orion, eu tenho meus filhos, Renata, André e Ana Paula, são meus filhos. Eu tenho a Orion, que é meu bebê. É meu filho mais novo. Eles vão ficar com ciúmes, hein? É meu filho mais novo. E às vezes eu falto até um tempo para cuidar dos filhos mais velhos, que eu me dedico muito ao meu bebê, à minha criação, que é a Orion. Interessante. Mas ela vai evoluir, eu acredito nisso, no potencial dela. Eu digo isso para ela todos os dias. Continue na caminhada que você está, que você vai ser sempre muito bem sucedido. Bacana. Então, isso é o que eu desejo para a Orion, é o que eu estou ensinando ela como uma criança toda a experiência que eu tenho de vida. Bacana. Aos 58 anos. Mas ela tem correspondido a toda aquela dedicação que eu estou dando para fazer ela ser maior do que ela é todos os dias. Bacana. E nesse clima de cuidado, né? Pelo menos, no mínimo, né? Diria de cuidado, para a gente concluir, o que você diria aí de mensagem para os empreendedores, né? Aqueles que às vezes vão se tornar, que estão planejando se tornar empreendedores, o que você diria para essas pessoas que poderia levar essas pessoas aí até essa evolução que você falou? Acredite sempre em você mesmo. Acredite sempre. Se dedique com seriedade, determinação. Não pense que não vai ter um monte de pedras no teu caminho, que vai sempre ter pedras no caminho. Mas use as pedras para construir aquilo que você acredita. Sempre. Cate elas, empilhe elas, coloque elas como estrutura, coloque elas do lado, atrás, e vá fazendo com que essa parede lateral e atrás de você esteja sempre te levando para frente. Nunca para os lados, nunca voltando, porque tu vai estar com as pedras do caminho, tu vai estar construindo o teu muro atrás para segurar você, para te dar suporte, com as paredes laterais também. Bacana. E mas nunca deixe as paredes laterais passar da tua visão. Deixe sempre a visão assim. Interessante. Aberta. Interessante. Para o aprendizado, esticar a mão para ajudar quando você puder ajudar. Tá sempre focado em estender o braço, em orientar, em ajudar. Muitas pessoas procuram, perguntam. Tem uns engraçados que eu tenho uma mensagem no meu telefone, se quiser eu te mostro aqui, é rapidinho. Miguel, como faz para ser bem sucedido? Quando eu for, eu te falo. Essa seria a resposta pro cara. Cara, não é por aí que funciona. Tá? Não tem receita. Você tem que... tem um ditado que fala, derruba um leão todos os dias, né? Tem que derrubar mais. Você tem que matar mais leões todos os dias. Porque todos os dias vai ter... matar todos que vier, né? Todos que vier. Então, todos os dias tu vai ter... mas nunca, João, eu acho que isso é o primordial. Nunca faça nada pisando nos outros, tentando... Bacana. As pessoas não confundam ser assim, linha dura como eu sou. Okay. Eu penso que alguns funcionários meus vão ver isso aí e vão falar, tá dando de bonzinho. Não é isso. Você tem que entender que eu estou pagando a pessoa para trabalhar para mim. Estou pagando ela para ser humilhada.
Ok. Mas também isso não dá o direito dela, da pessoa, me sacanear, fazer corpo mole. Porque aqui nós pagamos por hora. Sim. Tá? E eu não consigo entender como um cara com 30 anos, com 35 anos, com 38 anos, vai querer levar de barriga um cara com 58 anos com experiência de vida que eu tenho. Então, tudo que você for pensar em fazer, eu já passei por esse caminho. Eu lembro do Azaf, né? Azaf, meu filho, é um pouquinho assim, né? Às vezes ele tá ali fazendo uma coisa, você, Azaf, não vai dar certo. Ele, não, papai, eu sei. E é mais ou menos por mais aí, ou né? menos isso. Então, as pessoas, eu acho que o sucesso, ele não existe. O sucesso é você. Bacana, interessante. O sucesso é você. Você que tem que fazer. Interessante. Tá? Não espere que ele venha, não. Construa ele. Diferente. Bacana. Tá? Miguel, muito obrigado. Vou ficar a noite toda aqui conversando. Um abração, obrigado. Aqui, muito Obrigado obrigado por ter convidado, tá? E eu vou, se você me permite só encerrar. Com certeza. Eu digo para ti o que eu falo para muita gente todos os dias. Que o grande arquiteto do universo te abençoe sempre, com Amém. muita paz espiritual, com muita sabedoria, com muita persistência na vida, que ela não é fácil. Mas, agora falando para as pessoas que estão me ouvindo, esse é um cara que eu tenho muita admiração, Obrigado. muito respeito, um puta de um profissional, um cara que já me ensinou muito, e estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigado. De estar aqui somando contigo. Eu não sou muito de... Imagina se eu fosse falar, né? Eu não sou muito disso, mas Não, muito obrigado, feliz por estar aqui. Muito obrigado. Tá, muito feliz mesmo. Fico até sem graça com os Eu espero que realmente o grande arquiteto do universo, Deus, nosso Pai Celestial, esteja sempre te protegendo, esteja sempre te guiando para o caminho melhor possível. Que esse nosso mundo precise de pessoas como vocês, de pessoas que tentam dar o melhor que pode, sempre. Obrigado. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Pessoal, queria dar uma pausa aqui e pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreva, ative as notificações, pega também esse link, compartilha ele nos grupos de WhatsApp que você participa. Vamos fazer com que esse conteúdo gere valor para mais pessoas. Lembrando que nesse podcast eu converso com empreendedores que estão aqui nos Estados Unidos, que começaram seus negócios, pessoas igual eu, você, que talvez já moraram aí em um quarto, talvez já andaram de carro velho, e que priorizaram o seu negócio, que conseguiram aí crescer e que hoje a gente pode conversar e ter grande valor aí nessas conversas. Então eu convido você, compartilhe esse link, se inscreva no canal e vamos continuar o nosso papo.